Hoje nós vamos bater um papo, falar sobre olhos. Na verdade é a segunda live, né? Porque de manhã a gente já falou sobre os olhos dos cães. Falei um pouco sobre a remela, a secreção do olho do cão. Explicamos como fazer quando o cão tá coçando o olho, como evitar e coisas e tal. Falamos muita coisa hoje de manhã. Tem alguém aqui que assistiu a nossa live da manhã ou não? Deixa eu ver. Se assistiu, digita aí 333333. Agora, eu vou dar um pouco de cultura, conhecimento mais profundo e curiosidades para vocês que querem aprender e entender um pouco mais sobre os olhos dos cães, tá? Peguei até meu caderno, fiz algumas anotações aqui para listar 10. Eu listei aqui 10 curiosidades sobre os olhos dos cães que poucas pessoas sabem e às vezes a gente não leva isso em consideração, não dá tanta bola para isso. Só que entender essas curiosidades faz com que você entenda mais sobre o seu cão, faz com que você entenda melhor por que muitas vezes o seu cão faz o que faz. As coisas começam a fazer sentido no nosso dia a dia quando a gente tem o conhecimento. Então isso que eu vou dizer que são curiosidades, vai ajudar você a entender e compreender melhor o seu cão aí na sua casa, beleza? No aspecto visual, no aspecto de olhos, função dos olhos, como os cães veem, como os cães enxergam. Beleza? Quem tá comigo, já chega, já coloca o seu joinha, 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 coração, coração, coração. E claro, eu sempre peço para vocês colocarem a cidade de vocês. Eu adoro saber a cidade de onde vocês estão me assistindo. Sempre que você chegar para assistir uma live nossa, um vídeo nosso, seja gravado, seja ao vivo, chega e já coloca a cidade de onde você está me assistindo. Adoro saber a cidade de vocês, porque muitas cidades eu já passei por aí. Beleza? Então, boa noite a todos vocês. Sara, seja bem-vinda, obrigado pela sua participação. Já dedo no like, dedo no coração e na curtida, vamos lá. Primeira curiosidade para vocês é a visão noturna. Talvez a gente às vezes não dá tanta bola nisso, né? Mas os cães, eles têm uma capacidade de enxergar à noite de forma muito melhor, tá? Eles enxergam muito melhor à noite, tá? Eles têm uma capacidade visual muito superior à nossa, tá? Então a gente tem que sempre lembrar disso, porque eles têm uma aptidão em enxergar em ambientes com baixa luminosidade. Eles enxergam muito melhor do que a gente. Inclusive, né, é outra das curiosidades que os cães com muita luz, com muita luminosidade, eles não enxergam tão bem. Eles não enxergam também, eles não olham, não conseguem enxergar quando tem um ambiente tem muita luz, tá? Então eles conseguem enxergar melhor as coisas quando tem pouca luz. Geralmente, né, o período assim do final do dia, ao entardecer, quando começa a baixar a luminosidade, o sol começa a se pôr, é o melhor momento onde eles mais enxergam, onde eles estão mais ativos e é o momento que eles têm uma capacidade melhor, né? Principalmente para caçar, para buscar, até mesmo porque o sol já diminuiu a temperatura, é mais fácil para ele se locomover, andar, correr, farejar, né? Então é um horário adequado. Então visão noturna, às vezes a gente não dá bola para isso, né? O nosso cão, ele tem vários sentidos, né? Costumo dizer que os cães, eles têm super sentidos, porque eles têm capacidades dos sentidos melhores, mais aguçadas do que as nossas. E às vezes a gente trata o nosso cão como se ele fosse inferior a nós. A gente trata o cão como se ele fosse inferior a gente. Só que em muitos sentidos, esse cão é superior a nós. Ele fareja muito mais que a gente, ele ouve muito melhor que a gente e ele enxerga noturnamente, né? À noite ele enxerga melhor que nós. Fala, Jura, tudo bem? Seja bem-vinda, obrigado, boa noite para você, seja bem-vinda aqui com a gente aqui. Janete também, seja bem-vinda, obrigado pela sua participação. Tá? Então, o cão enxerga melhor, ouve melhor e ele fareja melhor do que a gente, tá? Essa visão deles é melhor à noite, tá? A capacidade visual deles é melhor à noite. No entanto, vou explicar para vocês que na questão de visão diária, esse cão ele enxerga mais embaçado, ele não tem tanta capacidade visual no sentido de distinção dos objetos. Por exemplo, a gente quando tá pegando um celular, você pega o celular, você vê que a câmera é boa, que a câmera é ruim, de alguma forma. Uma delas é a visão 3D, né? Essa visão que a gente tem de resolução. A resolução da imagem. A gente tem uma capacidade visual para dar uma boa distinção para a resolução da imagem, daquilo que a gente está enxergando. O cão, ele não tem uma visão com tanta resolução. Então ele enxerga as coisas
vamos colocar em VGA, ele enxerga as coisas em uma visão mais embaçada, como se fosse aquela câmera do celular, dos primeiros celulares, as primeiras câmeras digitais que surgiram, é como se ele visse as coisas com baixa resolução, tá? Então ele enxerga bem à noite, mas ele não enxerga em tanta capacidade visual, em tanto nível de detalhes. Mas, outra característica, então sim, na resolução da imagem, a gente enxerga melhor que eles, tá? No entanto, quando se trata em frames por segundo, ou seja, a capacidade de movimento, o cão, ele enxerga muito melhor do que a gente. Ele tem uma capacidade de enxergar objetos em movimento. Por isso que um cão consegue facilmente caçar, ele caça um camundongo, caça uma lebre, ele caça um mosquito no ar, porque ele consegue, né? Igual, mesmo para quem quer brincar com o cão e joga a bolinha e joga a coisa, ele tem uma capacidade de pegar esses objetos no ar, de buscar de forma muito mais fácil. Porque a gente fala, nossa, mas como ele consegue? Ele só consegue porque ele tem uma capacidade superior. A gente não tem essa capacidade. Então a gente olha para ele e vê que ele tem uma habilidade maior para aquilo. Porque ele consegue ter essa percepção de movimentos diferente da nossa percepção, tá? E isso é importante porque a maior parte das nossas brincadeiras, a maior parte das nossas atitudes com o cão acabam sendo precárias, porque a gente não consegue acompanhar ou entender essa capacidade visual do cão, tá? Então, são algumas das características do cão. Outra característica importante é que o cão, ele não consegue ver todas as cores como nós vemos. O cão, ele vê cores mais em tons de amarelo, azul. Ele não consegue ver todas as cores na definição que nós vemos. Então ele vê muitos tons de cinza. Então você vê que essa questão de coloração para o cão não tem tanta importância, não tem tanta relação, tá? Muitas vezes até mesmo as pessoas me perguntam, Arthur, como é que o cachorro sabe que sou eu? Como é que o cachorro vê que sou eu? Ele enxerga a sua roupa, por exemplo, não na cor que a sua roupa é, não no nível de cor, frequências das cores, como você veste, como você demonstra. Mas ele dá preferência para saber quem é você. Vamos supor, se tem você e 10 pessoas numa sala. O seu cão entrou na sala, ele vai perceber que ele não vai ficar olhando no rosto, ele não vai ficar olhando na sua roupa. Ele vai observar principalmente pelo cheiro, tá? Porque como a visão dele não tem tanta resolução, ele não vai enxergar a definição exata, ele não enxerga as cores exatas, por isso ele vai observar mais o faro. Ele vai procurar pelo faro entender e lembrar de cheiros que cada uma das pessoas tem. Inclusive, mais uma curiosidade para vocês aqui, sobre os cães, é que eu atendo todos os dias, né? Todos os dias. Hoje eu não atendo mais presencial, não faço mais consultas e avaliações presencialmente, atendo apenas online, apenas consultoria online. E todos os dias eu atendo várias pessoas. E hoje eu atendi uma pessoa e achei engraçado que a pessoa falou assim, Arthur, eu não sei mais o que eu faço, né? Porque meu cachorro, tal, se eu deixo ele solto, ele vai lá fazer cocô na porta de casa. Nossa, ele quer fazer cocô na porta de casa. E a pessoa brava, pensando em um jeito de ensinar o cachorro para o cachorro não fazer cocô na porta de casa. Como se ele fosse um cão teimoso. No entanto, uma característica dos cães é de defecar para demarcar território. Tanto a urina quanto as fezes são cheiros que eles colocam, que eles exalam, que eles excretam para demarcar o território deles. Então cada cocô é como se representasse um muro de cheiro. Sabe quando você está na estrada, na rodovia, você está na estrada, na rodovia lá, e aí você vê uns cones, aqueles cones no meio da pista. Imediatamente o seu cérebro te avisa que é um alerta. Opa, tem um alerta. Porque se começa a ter cones na pista, poxa, deve estar em obra, deve ter um acidente, alguma coisa está acontecendo. Você liga um sinal de alerta quando você vê alguns cones, porque você percebe um aspecto visual que existem alguma coisa ali. O cão, ele usa o cocô
como se fosse esse cone, como se fosse um sinal de alerta. Então você de longe você vê, ou seja, de longe ele cheira, né? Porque no caso dele ele não vê o cocô, mas ele sente o cheiro daquilo. Então ele muitas vezes, o cão, ele procura fazer as fezes, as necessidades de entrar, para qualquer invasor do território, fica claro que aqui tem um cão, eu sou o manda-chuva aqui. Como se ele pudesse colocar um cone bem na porta de casa para dar esse sinal de alerta, para todo mundo que entrar saber que ele está ali, saber que ele existe, saber que tem o cheiro dele ali. Entendeu? Então, a visão nesse quesito de identificação para o cão, ela não é tão preciosa. No quesito identificação, ele usa muito mais o olfato. Então ele, xixi, cocô, demarca os territórios, como se fosse um muro, um marcador, entendeu? Ele se identifica e enxerga que ele entrou num lugar inimigo, ou num lugar, num ambiente hostil, ou ele saiu e foi para um lugar neutro, ele identifica isso com base nos cheiros, e não com base na visão. Nós temos essa característica de delimitar a nossa casa pelo muro. A gente vai lá e, vou fazer um muro aqui, que essa aqui é minha casa. Vou cercar um terreno, porque esse aqui é meu sítio. Vou fechar lá, porque ali é o galinheiro. A gente delimita os espaços com muros, com cercas, com paredes. Os cães, eles delimitam o território deles com xixi e cocô. Então, quando você coloca uma porta, essa porta abre e fecha, o seu cão, ele não sabe o que é uma porta. Não existe porta na natureza. Ele faz a toca dele, ele não faz uma porta para entrar na toca. Pega lá o João de Barro, né? Um passarinho. Ele não tem porta na casa dele. Eles não fazem porta. A porta deles é o odor, é a imposição por característica natural. No caso do cão, ele vê a porta, vê um portão, fluxo de entrada e saída de pessoas e fala, opa, é aqui precisa de uma barreira. Aqui eu preciso deixar claro que eu é que mando, e ele faz o cocô. Então a visão deles, no caso de aspecto territorial, não é importante. E às vezes a gente quer um cão de guarda, um cão para fazer a ronda no nosso território, e a gente fica bravo com o cão de fazer cocô nos lugares. A gente quer que ele faça cocô em um único lugar. E isso, na teoria canina, é errado. Porque o cão, ele quer fazer as fezes em vários lugares, em volta do território, para que, a partir dessas fezes, ele identifica que aquele é o espaço dele, aquele é o território dele. Se não tem cocô, é como se ele não deixasse claro para todo mundo que esse é meu território. Logo, se alguém entrar aqui, como eu não avisei que é meu território, ele não vai ligar de brigar com o cara, de agredir o agressor. Agora, se ele fez uma barreira de cheiro, que muitas vezes as pessoas querem que o cachorro faça cocô apenas no canil, aí ele faz barreira de cheiro só no canil. E aí ele vai defender e proteger apenas o canil, porque o canil é a casa dele. Fora do canil, às vezes, não é a casa dele. Eu vejo muito isso. E as pessoas, às vezes, implicando com o cão, porque não percebem isso. Mas ele não enxerga à noite, Arthur, porque ele não agrediu, ele não foi para cima, ele não latiu, não... Não, é que ele não entende que aquilo ali, às vezes, é o território dele. Porque já que ele não pode fazer xixi, não pode fazer cocô em toda parte, ele não condiciona a demarcar aquilo ali. Porque no mundo deles, a visão de ver o objeto, ver o agressor, ver a pessoa passando, não é tão importante. O importante é saber que você sentiu o cheiro de ter uma presença estranha e que essa presença está invadindo o seu território. Aí sim eu vou tomar medida para agredir este oponente. Caso contrário, fico na minha. Não tem porque eu me manifestar, porque não mexeu comigo. Entenderam? Então, se a gente não entender isso, às vezes a gente interpreta errado as ações do nosso cão. Muitas vezes punindo erroneamente uma atitude que o nosso cão possa ter tido. Beleza? Quem tá gostando daqui até agora? Quem tá gostando da nossa live até aqui? Deixa eu ver, edita aí 4444444. Cadê os likes, curtidos e compartilhamentos? Outra curiosidade que eu marquei aqui é que, como eles têm facilidade de enxergar movimentos rápidos, eles também têm uma capacidade de fixar a visão por mais tempo. O cão consegue parar e fixar a visão dele atentamente para um alvo. E ele fica como se fosse uma estátua ali, olhando, observando, vidrado. E nesse período,
esse cão não pisca. Então, o cão, ele consegue, e na verdade é natural dele, piscar muito menos do que nós, seres humanos. O cão pisca muito menos do que os seres humanos. Ele não tem a mesma quantidade de piscadas que nós temos. Então, ele não precisa lubrificar tanto o olho. Outro ponto interessante é que quando esse cão está vidrado em um alvo, observando um determinado objeto, o cão, os olhos do cão, ele é mais lateral do que o nosso. Ele tem um olho mais lateral. Esse olho mais lateral do cão faz com que esse cão ele tenha uma capacidade visual mais aberta. Ele consegue enxergar uma amplitude muito maior. Jusilene, seja bem-vinda. Muito obrigado. Já chegou aqui, ó, pau. Muito obrigado. Gratidão pela sua participação, pelo seu apoio. Obrigado mesmo, tá bom? Valeu, você fez a diferença aqui na minha live de hoje. O cão, ele tem uma capacidade visual muito mais aberta. Então, se você pegar aqui, olha, se você fizer assim, ó, faz esse teste aí na sua casa, ó. Olha aqui pra frente, pra câmera, pro celular. Aí você pega a sua mão e vem afastando ela aqui, ó. Até onde você alcança. Até onde você consegue ver. Ó, aqui eu perdi a visão. Agora o outro. Você vai fazer um mapa para você ver que você consegue enxergar geralmente aqui, ó. Do meio da sua cabeça, nessa lateral, é o ambiente que você consegue cobrir com a sua visão. Só que a sua visão, ela tem essa amplitude quando você movimenta os olhos para observar. Entendeu? Se você ficar olhando apenas para frente, você vai ver que você enxerga aqui, ó. É uma visão cone. Você tem a visão aqui, ó. Você consegue enxergar uma amplitude desse movimento. Lateralizando os olhos, você consegue enxergar um pouco mais. Entendeu? Dessa lateral. O cão, ele tem o olho mais na lateral, que faz com que ele consiga cobrir até uma parte da parte posterior, uma parte das costas, ele consegue observar. Por isso você pode ver que você tá lá com o seu cão, aí o cão vai lá e faz assim, ó. Nesse olhar aqui, ele já tá vendo quase a ponta da cauda. Se ele inclinar a cabeça levemente aqui, ó, ele já tá vendo a ponta do rabo. Porque ele tem uma amplitude visual também muito superior à nossa. Ele consegue ter mais graus, né, de cobertura de visão do que nós, tá? Isso também dá essa capacidade. Isso demonstra principalmente como a capacidade predatória desse cão, né, de olhar para frente e pegar. Os animais que são predados, todos os animais que são presas naturalmente, ele vai ter o olho sempre muito mais na lateral. Ele tende a observar quase que 360 graus. Os animais que são caçadores, que são os predadores, eles têm os olhos mais à frente, mais focado, para poder ter capacidade visual de foco. Foco e ação. Entenderam? Mais uma curiosidade, ó. Vocês sabiam disso? Quem tá gostando aqui? Deixa eu ver, digita aí 55555. Deixa eu ver, o que mais que eu marquei aqui que eu não falei para vocês. E outra coisa, que a gente usa os nossos olhos, e os cães também usam, só que eles usam de uma forma natural e instintiva, é a questão de usar os olhos para demonstração de sentimentos. Os olhos, eles também são ferramentas de comunicação. Então os cães, entre eles se comunicam com os olhos. Então, por exemplo, o cão que ele não quer soar agressivo a outro cão, ele não olha diretamente, ele não olha no olho, ele não encara de frente, olho no olho. Ele faz o quê? Olha para baixo, levemente acima, para abaixar a guarda, para ele se comunicar com o outro. Quando ele ergue a cabeça e se posiciona numa postura mais ereta, ele se comunica de uma forma mais agressiva, mais intimidadora, tá? E assim como o olhar para os lados, cabisbaixo, olhando. Então, os olhos, a forma com que eles movimentam os olhos também é uma forma de comunicação entre os cães. Eles se comunicam em si dessa maneira. E isso é um dos motivos pelo qual às vezes as pessoas tomam mordidas de cães. As pessoas às vezes são agredidas por cães simplesmente por
não ter esse conhecimento, por infringir regras naturais do cão. As pessoas não entendem o olhar do cão e vão se posicionar de uma forma diferente do cão. E aí você acaba, como diz, negligenciando os sinais que um cão te dá através do olhar. Se você não estiver treinado, se você não tiver essa noção de saber quando o cachorro está desconfiado, você sabe, porque nós também temos essa capacidade de visão. Então, por exemplo, você está aqui, conforme você se comunica, você conversa com alguém, a forma de olhar da pessoa, ela te dá sinais do que essa pessoa tem de intenção. Se você tem, por exemplo, um cara que é policial, que é treinado para caçar o bandido, por exemplo. O cara que é um juiz, ele é treinado para caçar a mentira do cara que ele tá julgando, analisando, né? O cara que é um advogado, o cara que é um médico, tem um olhar clínico para analisar a doença, o sinal de dor e tal. Então você tá ali, né? Por exemplo, eu, como veterinário, você conversa com a pessoa, eu também sei ler o que a pessoa está falando de verdade, o que a pessoa está falando de mentira. Quando você perguntar, quanto tempo tem esse problema? Ah, então... Ah, apareceu ontem esse tumor. O tumor parece um repolho na barriga do cachorro. Ah, apareceu ontem. Ontem apareceu um carocinho. Cresceu de ontem para hoje, desse tamanho. Eu sei que é mentira, né? Por quê? O olhar te conta. Então, quando você treina o seu olhar, para você aprender a ler o olhar das pessoas, e você aprender a ler o olhar do seu cão, você consegue matar a charada, né? Então você pega mesmo aqui no WhatsApp, você abre o WhatsApp lá, tem os emojis, né? Os emojizinhos que vai mostrar lá a curtida, a linguinha. Você sabe o que a outra pessoa quer dizer através do olhar, através dos sinais que um olhar te mostra. O olhar, as expressões faciais te dão indicativos do que a pessoa quer dizer. O cão também tem essa capacidade. Somente pelos olhos. A forma com que ele abre mais os olhos, diminui os olhos, e ele fixa o olhar em um determinado ponto, ele também está se comunicando entre os cães. E ele te dá sinais de que ele não está contente, de que ele está descontente, de que ele está agressivo, de que ele está prestes a atacar, de que ele está se sentindo acuado, de que ele está se sentindo desconfortável. Ele te dá sinais antes de fazer alguma coisa errada. E às vezes a gente não percebe isso. A gente subestima que um cão possa tentar se comunicar conosco através do olhar. Por isso é tão importante a gente entender esse cão. Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa aqui. Acho que não. Acho que eu falei tudo, né? Enxerga melhor no escuro. Falei isso aí, ó. Então, olha lá. Repassando, então, pra gente fechar a nossa live. Quem gostou da live de hoje? Digita aí 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Quem vai compartilhar essa live com mais pessoas? Deixa eu ver. Vamos lá. Fazer um repasse aqui dos principais pontos que a gente falou hoje. O cão tem uma melhor capacidade visual noturna. Ele enxerga muito melhor, mesmo sem muita luz. Ele, inclusive, ele tem dificuldade de enxergar com muita luz, tá? Ele tem dificuldade de enxergar com muita luz e ele tem facilidade de enxergar com pouca luz. O cão, ele enxerga mais tons de coloração mais azulada, azul e amarelo. Visão mais lateral, enxerga com maior amplitude. Ele tem uma melhor resolução da imagem, ele enxerga com uma melhor resolução as imagens, no entanto, sem tanta definição. Ele consegue enxergar, ele tem uma facilidade de enxergar movimentos, ele enxerga com agilidade esses movimentos, mas ele não tem tanta definição, tanta nitidez quanto na nitidez que nós temos. É como se ele visse a gente com a lente suja, com a lente embaçada. Cachorro pisca menos, tem dificuldade com muita luz, ele tem mais sensibilidade, na verdade, né, ao excesso de luz, ele acaba tendo mais dificuldade, por isso que ele tem essa sensibilidade à luz. E essa questão da comunicação, tá? Então, muito importante, curiosidades para vocês aí sobre os seus cães, que às vezes vocês não sabiam disso, beleza? Para quem chegou agora, às vezes não acompanha tanto o nosso trabalho, quem já acompanha o nosso trabalho, digita aí 22222, quem é a primeira vez que está assistindo uma live nossa, um vídeo nosso, que digita aí Sempre que você chegar numa live nossa, coloque a cidade onde vocês estão me assistindo,
tá? Sempre manda a cidade onde vocês estão assistindo. A gente tá aqui ao vivo todos os dias, tá? Todo dia, 7 da manhã, 7 da noite, a gente está ao vivo para dar conhecimento, para dar conteúdo, para dar uma informação importante para vocês, tá? Tem um site, nosso site, né, onde tem mais sobre o meu trabalho, sobre os nossos cursos, né? É o nosso site Dica do Veterinário. Dica do Veterinário, sem acento, tudo junto, tudo minúsculo, sem BR. dicadoveterinário.com só. Se você acessar lá, tem um link na bio, você vai ter acesso a mandar a sua dúvida para que a gente possa fazer uma live, né? As lives que a gente faz diariamente, 7 da manhã e 7 da noite, a gente tira o tema dessa live das perguntas que vocês me fazem. Então você entra no nosso site e manda a sua dúvida gratuitamente. Eu vou pegar essa dúvida, as dúvidas que as pessoas mais fazem, as dúvidas mais frequentes, eu pego esse tema e falo, opa, esse tema é legal. Muitas pessoas com muita dúvida sobre esse tema, vou fazer uma aula sobre isso. Eu venho, preparo uma aula e entrego para vocês gratuitamente. Todo dia, 7 da manhã e 7 da noite. Sábado, domingo, feriado, cara, a gente está ao vivo todo dia. Para quem gosta da minha didática, para quem gosta da minha maneira de explicar, quem quer apoiar o meu trabalho, quem quer ter acesso a mais, né? Pô, Arthur, gostei, quero apoiar você, quero incentivar você a continuar esse trabalho. Cara, dá seu joinha, compartilha os nossos vídeos e vem conhecer a nossa área paga, que é a área dos nossos alunos, nosso Clube Dica do Veterinário. Você paga R$ 47,00 por mês, você vai estar apoiando o meu trabalho, você vai ter acesso às nossas aulas, aos nossos cursos. São mais de 20 cursos, temas diferentes, aulas mais profundas, mais passo a passo, mais explicativas, detalhadas sobre o que é cada caso, o que não é, como cuidar, como curar, como resolver a maior parte dos problemas de saúde dos animais. Então, o tema das lives que a gente faz aqui, eu pego um trechinho, eu pego um pedacinho do todo o conteúdo que a gente tem dentro dos nossos cursos e eu tento fazer um resumão para tentar sanar algumas dúvidas que vocês mandam pra gente, tá? Mas lá dentro dos cursos é tudo muito mais profundo, é tudo muito mais dinâmico, e uma forma mais assertiva, né? Mais fácil de você encontrar o que você busca. A gente, no conteúdo gratuito, a gente tem em torno de 3.000 vídeos gratuitos. São 3.000 vídeos gratuitos para qualquer pessoa abrir o nosso canal e assistir. Mas às vezes, como é muito vídeo, acaba ficando às vezes meio bagunçado, porque é muito conteúdo gratuito. Dentro dos cursos é tudo separado por tema, por tópico, por aula, por curso. Então é muito mais simples você encontrar a explicação, além de ser uma explicação mais completa, mais direta ao ponto, que eu não tenho que ficar pedindo joinha, like, essas coisas, né, dentro do curso. Você tem conteúdo de mais qualidade, mais preparado e muito mais simples para você encontrar lá, tá bom? Então para quem tiver interesse, acesse o nosso site e conhece um pouco mais. Se você quiser uma coisa ainda mais resumida, que é uma coisa mais personalizada, você pode ter uma consultoria comigo pelo seu WhatsApp. Você pode me mandar dúvidas, fotos, perguntas, vídeos do seu animal. Pelo nosso WhatsApp você tem todo acompanhamento comigo. Só você escolher quantos dias você quer de atendimento. Quero apenas um dia, quero apenas mandar fotos, eu quero apenas tirar dúvida, eu quero que você veja exames, eu quero 7 dias, eu quero 30 dias de acompanhamento, eu quero 1 mês de acompanhamento, 3 meses de acompanhamento. Você escolhe quanto tempo você quer de acompanhamento, faz o seu Pix e você vai contratar, você vai falar comigo diretamente pelo seu WhatsApp, tá? Todo dia da semana, atendo todos os dias, tá? Depende, claro, da demanda, né? Tem dia que tem mais atendimento, tem dia que tem menos atendimento, mas eu dou atenção especial para todo mundo. Quem tiver interesse, tem nosso WhatsApp lá na bio, tem nosso WhatsApp lá no site. No site tem todos os valores também, caso quiser conhecer, quanto custa, tal, tem toda a descrição lá. Muito obrigado pela participação de todos, um grande abraço a vocês, excelente noite. Amanhã, 7 horas da manhã, estamos de volta, tá bom? Grande abraço e até mais.